Uau! Que Ruptura é uma série de camadas, e isso já ficou muito claro aqui pra gente, né? Porém, agora a gente está extraindo as camadas do episódio número 10. Gente, é daquele tipo de episódio que você assiste e que você vai analisando um a um dos personagens, das decisões dos personagens, fazendo um paralelo com a vida real, se é que é possível, né? Então, a proposta aqui é justamente a gente fazer esse paralelo psicanalítico entre o personagem, as decisões, lembrando que é uma ficção lá, mas a gente tentando extrair um pouquinho desse emaranhado de decisões confusas, ambíguas, duais, a gente trazer um pouquinho desse emaranhado aqui para a vida real, para a vida vivida, né? Para a vida real da gente. E justamente nesse ponto é que a gente começa a analisar um a um dos personagens, e aqui a gente já falou da autoanálise do Mark, a gente já falou Helen L, das decisões Helen R, das decisões que ela tomou, das decisões que a Helena tomou, a gente já falou sobre as questões da gema, né? Como que se passa essa questão do é, é, Harbor, esqueci o nome agora do projeto lá, não vai ficar assim mesmo, do Core Harbor. A gente já falou sobre a proposta da ruptura, né? Que na verdade não é só desmistificar, não é só separar o trabalho da vida real, o trabalho do dia a dia, então é deixar a chatice do trabalho com o interno e voltar para o externo só o que for prazeroso. A gente já viu que não é só isso por trás da boa vontade, da lindezinha, da pureza do desejo da Luma, ainda há esse interesse deles de, na verdade, reconstruir, reconfigurar o ser humano. Em sua inteireza, extrair do ser humano o que causa dor. E aí é interessante porque a gente vai falar disso no outro episódio, eu não quero antecipar, mas quando ele pede o sacrifício, você não deixa de perceber que esse sacrifício ele vem justamente é, imbuído de que você vai sentir dor. Nem que a dor que você vai sentir seja somente aquelas que eu, Luman, Ica, Todo-Poderoso aqui, possa definir, possa definir, né? Então aqui ele mistura essa ideia dele de ser o Deus, né? De criar uma nova religião, de criar uma nova ideia de poder, né? Ele cria que, na verdade, ele deixa muito claro que a proposta dele é justamente ele ser o Todo-Poderoso e por isso você tem que dar o sacrifício. Esse ato de dar o sacrifício, que a gente vai conversar mais no próximo episódio, provavelmente, é justamente essa questão de a dor que você vai sentir é somente aquela que eu autorizo. Então, isso é tão pesado, mas é tão comum dentro das empresas, das corporações, dos governos, de determinadas situações, de determinadas pessoas que têm essa necessidade de ego, essa necessidade egóica tão exacerbada que ela quer ter o centro das atenções, ela quer ter o centro do poder para ela, nas mãos dela, e o controle, como se nós fôssemos passíveis de sermos controlados. E aí ele quer deixar claro que sim, são passíveis sim, e o controle está nas minhas mãos, inclusive sobre o quanto da dor de ter dado o sacrifício ou de sentir determinada dor fica comigo. Então, quando a gente vem aqui para Gemma, a gente vê justamente essa necessidade de poder dele, essa contradição entre o que ele fala que é de domar os temperamentos e quando ele se deleita ali, quando ele está gozando mesmo da descoberta dele, né? O Kia ali tá feliz com a descoberta dele, o Egan, né?
tá feliz ali com a descoberta, a descoberta dele com a que na verdade a gente viu que não é dele, é da Cobel, né? Mas com a execução que ele fez, que ele conseguiu colocar em prática, quando a gente percebe que ele está ali feliz, né? Se deleitando daquele momento, a gente vê o orgulho ali muito grande, coisa que ele abomina. A gente vê um gozo, uma satisfação imensamente grande, coisa que ele abomina. Tanto é que os internos, quando passavam pelas sessões de bem-estar, não podiam demonstrar felicidade, não podiam demonstrar é, alegria, não podiam. Eles estavam numa sessão de bem-estar, mas eles não podiam se sentir bem. Entende? É muito conflitante essa cabeça desse Kira aí que a gente precisa analisar muito. Seriam várias sessões de terapia aqui com ele, né, com esse Igan, com toda a família Igan, enfim, para a gente identificar exatamente as nuances, né, dessa necessidade de ter o poder nas mãos, esse ego gigantesco que eles têm. E aí a gente vem para o Dylan, né? Então deixa eu voltar aqui para a gente falar sobre o Dylan. E quando a gente volta para o Dylan, que ele está imaginando, ele já sai do elevador assim, bravíssimo, porque o Dylan de cima, o externo, não autorizou a demissão dele. Quando a gente vê o Dylan ali naquele momento e já bravo, já acreditando, né, em coisas que ele imaginou que justificariam, ele recebe essa carta do Dylan honesta, uma carta tão honesta, igual ao que houve com o Mark no início do episódio, que é um interno falando com o externo ali, né, verbalmente a gente viu, na escrita também a gente vê do Dylan um se comunicando com o outro, e a gente vê a sutileza, né, com que a percepção do Dylan externo tem em relação ao bem que ele está fazendo para a família dele e que talvez ele não seja totalmente fracassado quanto ele se enxerga lá fora. Ah, você lembra que o Dylan não fica em emprego nenhum, você lembra que ele não consegue parar nenhuma ideia dele prospera lá fora, por isso que ele opta pela ruptura, né? Porque ele não consegue se manter ali ileso inteiro, né? No que ele está fazendo lá fora. A família dele também acaba desestruturada, porque ele é completamente omisso dentro da casa dele, com a esposa dele também já apagou completamente. Mas aí, quando vem essa reviravolta, que o Dylan interno está reconquistando a esposa dele, que ele está voltando a ter um romance, que a esposa dele confessa para ele que sente falta disso, que sente necessidade disso, isso toca ele em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, e faz com que ele reflita. Será que pedir demissão não vai me devolver para aquele estado que eu estava antes, né? Seria o status quo de fracassado, de não conseguir, de não alcançar. Será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Agora que eu já percebi que eu posso ser melhor, que tem uma versão de mim que é melhor em algum lugar do mundo, né? Aqui na nossa Vale Analisar nosso canal, a gente já está percebendo que, na verdade, é muito do que ele faz, né? Então, é o inconsciente dele. A gente já trabalha com essa premissa, que é o inconsciente dele, porque usa o mesmo corpo e é o mesmo cérebro, entende? Só houve a ruptura, na verdade, é só para desligar o momento, uma chavinha que há ali e ligar uma outra chavinha. Então é o inconsciente, não deixa de ser. Ou seja, o Dylan de fora fracassado é completamente oposto ao Dylan de dentro, que é aquele ousado que faz, que até se conforma com os prêmios, com o ambiente que está, mas ele se adapta, né? Bem, ele flui bem naquele ambiente que ele está e ele consegue trabalhar e consegue gerir a carreira dele ali dentro, tanto é que ele vai crescendo ali dentro, ele aumenta a produtividade dele. Então, até quando a gente conhece o Dylan G ali, naquele momento em que ele é aquele profissional uh, produtivo que a gente vê ali dentro, conformado, né? Entregue, cabendo ali naquele lugar,
Quando a gente vê aquele Dylan, que pra gente, espectador que tá de fora, vê que aquele lugar é tóxico e tudo mais, aquele Dylan só conhece aquele lugar. E aquele Dylan tá saindo muito bem naquele lugar. Ele segue as regras, ele cumpre horários, ele alcança as metas, ele é premiado, ele aceita as premiações de bom grado. Então, assim, aquela ideia de fracasso que a gente tem do externo, não acontece aqui no interno. Quando a gente olha com a lupa, né, dos nossos vieses do que é produtividade, do que é ambiente, do que é relação humana, dos amigos, quando a gente começa a perceber isso, a gente vê que tem um pedacinho aí do Dylan que precisa ser melhor trabalhado. Mas até então, falando da pessoa do Dylan, do personagem Dylan, a gente vê que é um personagem a mais, é um personagem melhor do que ele mesmo, né? O interno dele consegue ser um pouco melhor do que ele mesmo. E ele enxerga, o externo enxerga isso, reconhece isso e vê valor. E nesse reconhecer, ele não. Porque ele poderia reconhecer e querer afastar, né? Como acontece muitas vezes nas sessões de terapia, por exemplo, e eu estou com a agenda aberta, então é só você me mandar um e-mail aqui embaixo, no e-mail que está na descrição desse vídeo, que você agenda uma sessão comigo. Nas sessões de terapia, quando a pessoa começa a crescer profissionalmente, quando ela começa a ter rompantes de sentimentos relacionados aos relacionamentos que ela tem, amorosos ou afetivos, a gente começa a ver que há uma repulsa, há uma certa estranheza. Opa, o que que é isso? E geralmente há uma repulsa no primeiro momento, uma resistência em mudar, porque mudar significa sair daquele lugar que a gente está. E aquele lugar que a gente está é quentinho, né? Confortável. Sendo quentinho, confortável, será que eu quero mesmo sair? Será que o que está por vir não é muito diferente? De repente, será que eu tenho estrutura para assumir o novo, para alcançar o novo? Então, essas reflexões elas são muito bonitas, poéticas e acontecem na sala, né, de sessão de terapia, justamente porque são nesses detalhes sutis que a gente observa essa mudança de percepção que vai acontecendo. Então aqui o Dylan ele saiu de casa depois que ele soube que foi autotraído, né? Ele teve uma traição com ele mesmo. Então ele sai de casa revoltado, puto da vida, e de repente, quando ele recebe essa demissão, opa, então quer dizer que o outro, além de me trair, ainda pede a demissão. Muito provavelmente, se tivesse gravado a cena, ia gravar ele começar puto da vida, porque como assim? Além de me trair, ainda quer pedir demissão? Não, 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 eu vou pedir demissão. Mas aí ele para e respira e começa a ver e fala assim: não, mas peraí, gente, o que que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, se tivesse tido essa cena do Dylan mais profundamente, assim, se o roteirista quisesse explorar um pouquinho mais esse personagem, ele poderia explorar nesse duelo meio que, peraí, calma, deixa eu respirar aqui, deixa eu ver quem eu sou, o que que eu quero, como assim, e aí talvez ele iria ver o outro lado do Dylan, que foi o que a gente viu aqui no final das contas, que é quando ele enxerga o Dylan por um outro viés, e aí ele de repente assume esse Dylan e gosta do que está observando, do que está vendo agora, e quer sentir um pouquinho mais desse gostinho, dessa ousadia desse Dylan, dessa coragem desse Dylan, para ver até onde, como é que é, até onde vai, né? Essa pompa desse Dylan. Então é muito legal quando a gente vê esse lugar, né, que o Dylan começa a ir, quando a gente vê essa disponibilidade que o Dylan externo começa a ter em relação ao interno. E aí o Dylan volta e volta com sangue nos olhos. Também sentiu esse gostinho, né, de ter sido recebido e aceito e reconhecido como alguém, como uma pessoa, um ser inteiro. Lá embaixo, ele foi reconhecido pelo externo, então isso deu para ele um vigor, deu para ele um plus, sabe, um ânimo de querer saber o que, que tem por aí, o que, que vai por aí, e aí ele vai para a luta também junto com os amigos. Então, curte, comenta, compartilha, já diz aí para geral que esse canal é sensacional, que você está gostando muito, porque a gente tem muita coisa ainda por vir. Reverbera comigo. Beijo.